Opa, e aí, beleza? Pronto para a gente continuar descobrindo aqui a tabela periódica? Né? Já falamos na outra aula sobre como ela é organizada, né? Os períodos, as famílias. E agora a gente vai ver o que mais ela significa, tá? Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti e vou acompanhar vocês aí nessa jornada rumo a entrar na universidade. Vamos lá? Então, essa aqui, a nossa amiga tabela periódica. Falamos lá falamos lá na outra aula sobre os períodos, que são, lembra? O número de camadas que tem em cada átomo, as famílias, né? O número de elétrons na última camada, na camada de valência. Isso contando para os elementos significativos, que é os que a gente vai trabalhar mais. Lembra? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Comentamos de leve também que na tabela a gente consegue ver o estado físico dos elementos em temperatura ambiente, né, nas condições ambientes, que você vai ver pela cor das letras, né? Os que estão ali em vermelhinho são líquidos, os que estão em azul são gases, os em preto são sólidos, mas isso varia de tabela para tabela, né? Sempre vai ter uma legenda da tabela aqui, que é o que você vai seguir. Beleza? Mas além disso, por que tem essas cores diferentes, né? Esses quadradinhos coloridinhos na tabela? Por que não é tudo de uma cor só, em geral? Porque os elementos ainda podem ser classificados em metais, não metais e semimetais. São os tipos dos elementos. Peraí, todo mundo já ouviu falar de metal, né? Não só do lixo reciclável lá, eu vou separar em metal, papel e plástico. Não, nada a ver. Aqui a gente está falando sobre as características dos elementos. Ou é metal, ou é não metal. E tem uns intermediáriozinhos ali. Tá? Os metais são a grande maioria. Tá? São 87 elementos. E todos eles são sólidos nas condições normais. Sempre que alguém fala todos, você desconfia. Que a gente sempre tem exceções, tá? Então, nesse caso, são quase todos. A exceção é o Hg. Esse não dá para esquecer. Então, o Hg é o mercúrio. Né? A gente tem termômetro de mercúrio, porque ele é líquido. Né? Não é sólido na temperatura ambiente. Todo o resto é sólido. Tá? O que significa ele ser um metal? O que vai caracterizar ele ser um metal? Algumas coisas. Primeiro, eles são excelentes condutores de eletricidade. Aliás, são eles que conduzem a eletricidade. Tá? O melhor de todos é a prata. Então por que os nossos fios elétricos não são de prata? Porque é caro. E por isso a gente usa o cobre, que vai ter uma condutividade bem parecida, mas bem mais barato. São os dois principais quando a gente fala em condutividade, mas em geral todos os metais conduzem a eletricidade. Né? Isso é um assunto mais de física do que aqui da química, mas é bom a gente dar uma comentada. Outro assunto de física também, todos os metais são bons condutores de calor. Né? Eles conduzem o calor, eles não são isolantes térmicos. Também um assunto lá para a física. Eles em geral são dúcteis e são maleáveis. Tá? A gente consegue fazer malhas, consegue trabalhar o metal, consegue fazer fios de metal. Né? É daí que vem por causa disso que nós temos todos os trabalhos em metal, aí principalmente antigamente, né, que se faziam espadas, armaduras, tudo maleando, trabalhando o metal. Tá? Além disso, outra característica dos metais é que em geral eles possuem brilho. Mas conheço várias coisas de prata que não brilham. Claro. Mas isso aí é uma reação química, né? Isso aí a gente vai ver depois lá em oxirredução.
Mas se bem polidinho, bem bonitinho, os metais em geral brilham. E o principal de tudo, os metais formam cátions. Lembra o que é cátion? É o íon positivo quando perde elétrons. Então o metal tem uma tendência maior a perder elétrons. Beleza? E os não metais? São bem menos. Em 18 elementos, a maioria deles é gasoso. Tem lá todos os gases nobres, mas ele ainda tem... nós temos também os que não são. Por exemplo, o bromo é líquido, temos sólidos também. Tá? E isso em temperatura, obviamente, a gente está falando numa temperatura ambiente. Se a gente for... nós temos tem o ponto de fusão, ponto de ebulição, nós conseguimos encontrar todos os elementos em todos os estados físicos. Alguns não tem que ser em condições condições bem rigorosas. Por exemplo, o nitrogênio líquido, que a gente encontra ele, para encontrar ele líquido é uma baixíssima temperatura, imagina o sólido. Enfim, a ideia é que se os metais são bons condutores de calor, de eletricidade, e eles tendem a perder elétrons, os não metais são exatamente o contrário disso. Eles são maus condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. E eles normalmente formam ânions. Disse normalmente, porque nós temos entre os não metais o hidrogênio e os gases nobres, tá? Que são exceções. Mas em geral a gente fala de não metal, a gente fala em tendência a ganhar elétrons e a ficar negativo, a virar um ânion. Beleza? Enquanto isso, temos também os semimetais, que são pouquíssimos elementos ali bem no meio entre os metais e os não metais. Tá? Eles são sólidos, todos eles são sólidos em temperatura ambiente. E eles têm umas propriedades intermediárias entre uns e os outros, estão meio indecisos. Tá? E os semimetais a gente destaca bem o silício e o germânio, que são usados para fazer os dispositivos semicondutores que a gente usa. O que é um semicondutor? Muito complexo para a gente trabalhar aqui, não é um assunto de química, mas são graças a eles aqui que a gente tem os chips de celular, chip de computador, é por causa dessa ideia de dispositivos semicondutores. Aqui na tabela, a gente vai ter os metais, são quase tudo. E aqui, a gente vai ter os semimetais, é esse povo aqui do meio. E os não metais, o canto direito mais o hidrogênio. Tá? Então eles estão razoavelmente agrupados também, tirando o hidrogênio lá para o outro lado. Além disso, na tabela a gente também tem alguns elementos que são artificiais, que eles não existem assim na natureza. Por isso que a gente fala de descoberta de novos elementos, na verdade é como se fosse uma criação de novos elementos. Tá? Os elementos artificiais eles podem ser divididos em cisurânicos, que são só 4, que são os que têm o número atômico inferior ao do urânio, são os que são menores que o urânio, entre aspas. Daí a gente tem que são o promécio, o astato, o frâncio e o tecnécio. Não precisa decorar isso aí não, é só curiosidade mesmo. Tá? E temos também os transurânicos, que são praticamente todos os elementos químicos com um número atômico maior que o do urânio. Beleza? Passando disso aí, a gente vai trabalhar as propriedades periódicas. Então tem algumas características dos elementos que só de olhar para a tabela periódica a gente consegue comparar um elemento e outro e ver qual que tem o maior raio, por exemplo. Ou outras propriedades. Então
um negócio para ser considerado uma propriedade periódica, ele tem que ser características que variam de uma forma padrão dentro da tabela periódica, né? De acordo com a posição do elemento lá. Mas, como assim? Vamos indo uma por uma e a gente vai vendo. A primeira, e talvez a mais importante, porque as outras são, de certa forma, algumas derivadas dela, é o raio atômico. Esse é o mais importante a gente entender como é que ele funciona. O que é o raio atômico? O que é um raio de uma circunferência? Se a gente considerar, né, se a gente considerar um átomo como bidimensional, assim, uma circunferência, mas você pode considerar ele também como sendo o raio de uma esfera, o que seja, é para considerar o tamanho do átomo, né? A distância do centro até a sua extremidade, até onde teoricamente fica lá o último elétron. Tá? Então essa propriedade varia assim, é constante ali na tabela, você consegue verificar como é que ela funciona, não é assim, o primeiro é grande, o segundo é pequeno, não, como que funciona isso aí? Bom, o raio ele vai variar de acordo com essas setinhas aqui, ó. Quanto mais para baixo da tabela, maior é o raio. Por quê? Isso é óbvio, né? Se a gente vai descendo, vai tendo cada vez mais camadas, se tem mais camadas, tem uma parte a mais externa, obviamente vai ser um átomo maior. Então se ele vai crescendo aqui, então ele deve crescer para a direita também, porque aqui vai aumentando o número atômico, então vai aumentando as partículas, vai ter mais prótons, vai ter mais elétrons, ele vai ser maior, certo? Errado. Ele vai para a esquerda. Por quê? Porque quanto maior o núcleo, mais prótons tiver, mais força ele vai exercer sobre os elétrons, e mais ele vai atrair os elétrons. Então é como se a gente tivesse se a gente tiver uma bola maior, assim, mais forte, os elétrons vão estar sendo compactados e sendo mais atraídos. Então, quanto menor o núcleo, maior é o átomo, mais os elétrons vão ficar livres por aí. Tem uma outra coisa interessante, a gente já vai comentar de volta. Se quanto menor o núcleo, maior a chance, né, dos elétrons estarem livres, né, menor a atração, a gente vai falar de uma outra propriedade que tem a ver com isso daqui a pouco. Só para a gente ver aqui na tabela. Então, ó, lembra? Não esquece das setinhas aqui. Então ele vai crescer para cá, por exemplo, o hidrogênio é maior que o hélio. Né? A família 1A, dentro do mesmo período, a família 1A, em geral, é a maior é o que tem o átomo com maior raio, no mesmo período. Né? Não vamos, por exemplo, aqui, ó, o potássio ele é maior que o cálcio. Né? Maior do que toda a galera daqui. Mas ele também cresce, principalmente para baixo. Né? Quanto maior o período, maior o raio, porque a gente vai ter mais camadas. Então, em primeiro lugar, a gente vai avaliar o número de camadas e depois a gente vai avaliar a atração que o núcleo do átomo está exercendo sobre a eletrosfera. Então, quanto mais camadas, maior. Quanto maior a atração, menor. Tá? Então ele cresce primeiro para baixo, depois para a esquerda. Beleza? Depois nós temos a energia de ionização, que é a energia mínima para remover um elétron. É a energia que a gente precisa para remover o primeiro elétron daquele átomo. E ele vai crescer, ó, exatamente ao contrário do raio. Vai ser mais difícil, você vai precisar de mais energia quando você estiver tentando retirar um elétron de um átomo que esteja mais à direita e mais para cima da tabela. Por quê?
Lembra que eu falei do raio? Que quanto maior o núcleo, mais atraídos os elétrons estão? Quanto maior o núcleo e não maior o raio. Maior o núcleo, o raio é menor. Então, se aqui para a direita, eles têm, né, se para a direita aqui, eles estão mais atraídos, eles têm um núcleo maior, os elétrons estão mais atraídos, você vai precisar de mais força para arrancar. Aqui o pessoal do raio maior, os elétrons estão mais livres, mais longe, e eles perdem os elétrons com facilidade. E olha só, não são os metais? Os metais em geral não têm raio maior que os não metais? Então eles também vão ter a energia de ionização menor. Vai ser mais fácil os metais perderem elétrons. Tá começando a fazer sentido, né? Agora nós vamos falar de umas propriedades que parecem a mesma coisa entre si, mas elas têm uma pequena diferença. E aqui a gente vai falar da eletroafinidade, que ela cresce igualzinha à energia de ionização, no mesmo sentido, quase igual, porque ela tem uma exceçãozinha. A eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Também você pode pensar na eletroafinidade, né? Quando um átomo ele tem mais facilidade de receber um elétron, né, mais energia ele vai liberar. O que significa também que é o contrário, ele tem mais dificuldade de perder um elétron, tem mais facilidade de receber. E ele vai seguir igualzinho a energia de ionização, para cá, para cá. Só que com uma exceçãozinha. Os gases nobres estão fora dessa. Você não vai pensar em eletroafinidade de gases nobres. Lembra que a gente comentou que eles são estáveis, que eles não se misturam com ninguém, que eles não reagem, eles estão sempre isolados? Então, eles não têm eletroafinidade, eles não querem receber elétron de ninguém. O que a gente tem aqui é eletronegatividade. Né? Eletroafinidade, a gente estava falando da energia liberada quando se recebe um elétron. Eletronegatividade é a tendência do átomo a atrair elétrons. Ela vai ser, na verdade, uma mistura da energia de ionização com a afinidade eletrônica. As duas são as duas propriedades que nós falamos antes. E ela vai funcionar? Se as duas propriedades funcionam para cima e para a direita, essa aqui que é a mistura das duas propriedades vai funcionar da mesma maneira. A eletronegatividade é sempre maior para a direita e é sempre maior para cima. Da mesma forma, nós vamos ter que excluir os gases nobres dessa história, porque eles não recebem elétron de ninguém. Eletroafinidade é principalmente a tendência que um elemento tem de receber o elétron de alguém. Então, os não metais vão ter uma eletronegatividade maior em geral, porque eles tendem a virar ânions, certo? Enquanto os metais tendem a virar cátions, eles tendem a perder os elétrons deles. E é isso que a gente vai falar do caráter metálico, que também é conhecido como eletropositividade ou reatividade química. Né? Ele é exatamente o contrário da eletronegatividade. É a facilidade que um elemento químico tem de perder um elétron. Então, obviamente, vai ser maior aqui nos metais. Vai crescer para cá e para cá. Igual o raio atômico. Né? Lembra do raio atômico? Se o raio é maior, o núcleo vai exercer uma força de atração menor e vai ser mais fácil de perder elétrons. Então é maior o caráter metálico, maior a eletropositividade. Tá? Tem mais duas características que estão dentro da tabela também a gente consegue ver. Essas aqui são mais empíricas, foi determinado empiricamente, determinado em laboratório. Tá? Mas é interessante a gente ter essa noção também.
que é a densidade. A primeira delas, a densidade. Também vão trabalhar isso lá em física, que é a relação entre a massa e o volume de um elemento. Você vai ter essa formulinha aí. D é igual a M sobre V. Ou às vezes como ρ é igual a M sobre V. Mas isso não importa. O que importa pra gente é que o ósmio é o elemento de maior densidade. E a densidade vai crescer em direção ao ósmio. Então ela vai de cima para baixo e em direção ao centro da tabela. Tá? Então aqui, ó, ela vai daqui para cá, daqui para cá, e o ósmio está aqui no meio. Então ele vai crescer de cima para baixo e em direção ao ósmio. Mas e essas coisas aqui de baixo? Bom, esses aí, em geral, são elementos artificiais, então a gente trabalha menos com eles. A gente vai trabalhar com essa linha aqui de cima. Tá? Então eles vão de cima para baixo, quanto mais para baixo, mais denso, e quanto mais para o centro da tabela, mais denso, até o ósmio, que é o elemento mais denso que a gente conhece. E além disso, a gente tem também ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá? É um pouquinho mais estranho ainda que a densidade, o jeito que ela varia. Tá? Mas também é empírico. E o elemento com maior ponto de fusão e de ebulição é o tungstênio. Tá? O ponto de fusão dele é 3.410 graus Celsius. O ponto de ebulição é 5.660 graus Celsius. Né? Duas temperaturas elevadíssimas. Não é à toa que o tungstênio que é usado em filamentos de lâmpadas incandescentes. Tá? E ele vai variar, em geral, igual à densidade, em direção agora ao tungstênio, com uma diferença. A família 1A e a 2A são do contra. O maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição estão mais em cima em vez de estar mais embaixo. Então ele vai crescer como? Aqui, nesse canto, vai para cima. O resto todo vai para baixo. E daí a gente vai em direção ao meio, ao tungstênio. Tá? Então, se é a família 1A, 2A, né, maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição estão mais em cima. Todo o resto dos elementos, maior ponto de fusão e ebulição dentro de uma mesma família é mais para baixo. Tá? E eles vão crescer em direção ao meio até chegar na família do tungstênio. Tá? Então é isso aí. Essas são as propriedades periódicas que a gente tem. Aqui terminamos tudo que a gente pode encontrar na tabela periódica, tá? Então se você lembra bem, a gente vai ter lá os períodos, que é o número de camadas. Vamos ter dividido em famílias, um número que a gente considera um número de elétrons na camada de valência, isso para os elementos significativos. Lá você encontra também qual é o estado físico do elemento em temperatura ambiente. Você também encontra a divisão entre metais, não metais, semimetais. Em boa parte das tabelas você vai encontrar a distribuição nas camadas eletrônicas exatamente. Você também vai encontrar lá o número atômico, obviamente, que é como eles estão organizados, e o número de massa e a massa atômica de um átomo, que vai ser lá um assunto para a gente mais para frente lá na estequiometria. Tá? Então a tabela periódica é o nosso ajudante, é o que vai ajudar aqui a gente com os exercícios e com a química daqui para frente, beleza? Tá? Então, por hoje é isso aí. Qualquer dúvida,
vamos lá, tem todo o material vai estar disponível lá no site da Cultive. E vamos junto, vamos seguir junto. Então, é isso aí. Falou, fui!